Olá, você que está assistindo, seja bem-vindo ao vídeo e vamos direto ao ponto. Por que o mundo, às vezes, parece recompensar a mentira, a indiferença e a desonestidade? Antes de tudo, vale mencionar que conhecer alguém pessoalmente ou simplesmente interagir pessoalmente tem mais impacto e gera mais ligação emocional do que fazer a mesma coisa por aplicativos, pois uma das coisas fundamentais para a empatia é a linguagem não verbal. Mas aonde quero chegar com isso? Não é novidade que a interação humana, de forma geral, está cada vez mais online, o que, consequentemente, tem menos impacto emocional e torna fácil se livrar de alguém, simplesmente bloqueando e apagando essa pessoa. Em uma escala maior, vemos algo parecido em empresas, onde é comum você enviar currículo e ele sequer ser lido, ou ser deixado para uma IA, que geralmente é uma IA muito burra, como é o caso da IA do Gup, por exemplo. Eu não sei se é Gup, Gup, nunca sei pronunciar o nome dessa plataforma. Enfim, vou deixar na tela e vocês vão ver. Mas ainda assim, é comum deixar para que ela leia e decida se vale a pena ou não selecionar o seu currículo para uma entrevista, o que por si só já dificulta bem mais uma pessoa comum conseguir vagas se não tiver bons contatos na empresa. Além disso, é de conhecimento comum que no mercado de trabalho, por melhor que você faça a sua função, se você não socializa com outros funcionários ou não participa de festas de empresas e todo aquele show de falsidade, em pouco tempo vão arranjar um jeito de te mandar embora, por mais produtivo que você seja. A verdade é que quem não sabe ser falso, ou, assim como eu, não tem paciência para todo esse teatrinho, tende a ser sempre prejudicado no trabalho e também na própria vida social. Enquanto isso, uma pessoa dissimulada que sabe mentir sem culpa ou dizer o que o outro quer ouvir, por mais medíocre que o trabalho dela seja, ela sempre vai parecer melhor do que é, simplesmente por saber falar com convicção e carisma. Isso se aplica tanto profissionalmente quanto socialmente. E um detalhe que também se aplica a isso é que as regras sociais do mundo quase nunca são questionadas de maneira significativa. Eu já mencionei inclusive algo parecido em uns vídeos anteriores, mas não desviando aqui do tópico, uma coisa não dá para negar, é que dizer sempre a verdade inevitavelmente vai te prejudicar de alguma forma. A mentira sempre foi uma ferramenta social, que usada com moderação mantém a harmonia no ambiente. Você não vai chegar em uma casa de alguém que te chamou para almoçar e simplesmente dizer que não gostou da comida, por exemplo. Ou não vai olhar para uma criança que te mostrou um desenho perguntando se está bonitinho e dizer que aqueles montes de rabisco estão feios. Você não vai fazer isso. Se fizer, no mínimo o pai da criança vai olhar para você com uma cara de o que será que tem de errado com esse cara? Mas o problema é que por essas regras sociais simplesmente serem aceitas, se tornam ferramentas poderosas nas mãos de quem sabe jogar o jogo. Um exemplo disso são os típicos discursos políticos baseados em puro senso comum, onde se joga a culpa dos problemas em uma coisa que já é odiada por muitos, ou com afirmações rasas que são aceitas de forma automática simplesmente por fazerem parte desse senso comum. Temos exemplos disso, como menino veste azul e menina veste rosa. Se você fuma maconha, então você é quem financia o tráfico. Ou também, o SUS é gratuito, o transporte público deveria ser gratuito. Primeiro, menino veste azul e menina veste rosa. Por quê? As pessoas simplesmente engolem esse tipo de discurso como verdade inquestionável. Se você for olhar alguns séculos atrás, inclusive, era o contrário. Roupas de cor rosa ou roxa eram coisas da nobreza masculina. Um outro exemplo de como que essas frases não são questionadas. Quem fuma maconha financia o tráfico? Beleza. De fato, isso não dá para negar, mas aonde que o usuário vai comprar se no Brasil é ilegal vender isso em lojas? A própria proibição do Estado faz com que o monopólio das drogas, incluindo da maconha, fique na mão de quem? Dos traficantes, o que apenas fortalece o tráfico. E isso, a galerinha conservadora ignora com força. A humanidade usa drogas desde que o mundo é mundo. Mas, por algum motivo, nos últimos séculos, agora o Estado tem que decidir o que você pode ou não usar para si mesmo. E bem, só deixando claro meu posicionamento, eu sou a favor da liberdade individual,
desde que o indivíduo não prejudique o próximo, além dele mesmo. Então, se o indivíduo quer fumar essa merda, pra mim o problema é dele, desde que ele saiba o que está fazendo, obviamente. Além disso, temos outra afirmação de o SUS é gratuito. Nada é gratuito. O SUS e outros serviços públicos são pagos com dinheiro que você paga nos impostos, seja no imposto de renda ou sobre consumo ao comprar alguma coisa. Inclusive, na própria nota fiscal de um produto, costuma vir o valor do imposto pago na compra do item. Se fossem de graça, como a galera da esquerda enche a boca para falar, então de onde viveriam os salários de quem trabalha como funcionário público? Ou os equipamentos em hospitais, escolas e tudo mais? Deixando claro que não sou contra o SUS, mas sou realista. Esse tipo de discurso superficial mostra o quão fácil é manipular as massas. Só de eu ter dito que o SUS não é de graça, eu aposto que um dia, no futuro, alguém vai querer me cancelar. Na vida real mesmo, experiência própria, tem amigos meus que não entendem quando falo sobre isso. E se você questionar demais um policial a respeito da maconha, sobre a frase que eu estava falando antes, é capaz de ele querer usar da autoridade para ameaçar te prender. Como aconteceu em um certo debate recente, tinha um policial versus 20 maconheiros. Irei inclusive deixar o link na descrição do vídeo para quem estiver curioso. Isso é claro se eu ver que não vai tomar strike esse vídeo, enfim. Mas a questão é que, para pessoas que mentem sem culpa, como mencionei anteriormente, a sociedade do jeito que se encontra é um prato cheio para tirar proveito. Quando você vê uma propaganda de um produto ou um vídeo falando sobre como enriquecer fácil seguindo esses passos, conseguir fazer não sei quantos mil em uma semana apenas fazendo isso, ou o que eles não te contam sobre como fazer dinheiro, e com aquela típica thumb clássica de vídeo onde tem um coach com o dedinho na boca fazendo gestos de silêncio, ou com as duas mãos na cara e aquela expressão de surpresa que parece que foi ensaiada na frente do espelho umas 100 vezes, ou apontando para alguma direção aleatória na thumb, como se tentasse te mostrar algo, e às vezes com um carro de luxo atrás. É clássico, é o estereótipo. Eu só não pego algumas thumbs dessas para mostrar aqui porque acho que se eu fizer isso eu vou acabar tomando processo porque eu vou mostrar a imagem de outras pessoas que não deveriam. Então, enfim, deixando essa parte de lado, você acaba assistindo o vídeo e é tudo um mar de rosas. Tudo sempre dá certo. Sempre mostra o melhor cenário possível e assim enriquecem com seu engajamento. Enquanto você, que às vezes é inocente ou às vezes é otário mesmo, vê vídeos e mais vídeos do mesmo tipo, mas não entende por que quando você tenta, a coisa não dá certo, pois ainda não entendeu que dinheiro fácil e rápido não existe. Pelo menos, não de forma honesta. E quem te promete isso está mentindo. Mas a questão é que o jogo que rege o mundo, infelizmente, é assim. Ele motiva você a dizer o que o outro quer ouvir. Se você quiser ser recompensado, seja vendendo algo, um clickbait em um vídeo, ou para conseguir votos caso seja um político, ou passar em uma entrevista de emprego e por aí vai, o jogo seleciona sempre os indivíduos com mais lábia, e menos culpa, e mais canalice. É como se recompensasse sempre um comportamento levemente sociopata. E por mais contraditório que seja o que eu vou dizer agora, esses indivíduos não estão completamente errados. Se o mundo parece recompensar esse tipo de coisa e prejudicar aqueles que são sempre honestos, por que alguém, nessas circunstâncias, deveria se sentir obrigado a sempre ser honesto? O verdadeiro culpado desse tipo de fenômeno são justamente as regras desse jogo social. Um jogo social e econômico que rege a sociedade. Eu digo social, pois eu não me refiro apenas ao capitalismo e ao dinheiro, até porque eu não sou um socialista e nem um comunista. O que eu me refiro também é a mentalidade padrão das massas, cujo uma das raízes principais foi e é a péssima educação fornecida pelos governos ao longo de inúmeras gerações no país, sendo que às vezes ainda cortam a pouca verba que se tem para esses setores, apenas para dizer que precisam controlar gastos, mas até hoje nunca se teve nenhum corte nos privilégios políticos, que são dos maiores custos de dinheiro público no país todos os anos.
Só em 2025, o orçamento previsto para o Congresso é de 15 bilhões, só para os parlamentares poderem viver e fazerem coisas parlamentares em geral. É cartão corporativo, é auxílio moradia, auxílio viagem, foro privilegiado, aumento de salários para eles mesmos, sendo que é votado e aprovado por eles mesmos também. Enquanto isso, a educação segue servindo apenas para criar mão de obra barata e passar no Enem, sendo que agora nem isso mais consegue caso o estudante não faça um curso preparatório junto. É comum estudantes terminarem ensino médio sem saber interpretar um texto de 20 linhas, ou às vezes, sem conseguir entender figuras de linguagem. Uma pessoa com uma educação dessa qualidade nem sempre vai saber filtrar o que vê ou escuta. Às vezes, acaba acreditando em propaganda de casas de aposta, simplesmente porque viu algum influencer falando disso, segurando um bolo de dinheiro na mão ou com um carro de luxo atrás, sendo que às vezes o carro nem é dele, foi alugado só para o comercial, mas enfim. Ou essa pessoa às vezes acha que investimento em renda fixa ou em outra coisa é besteira, pois não consegue pensar e planejar coisas a longo prazo para daqui a 10, 20 ou 30 anos. A nossa educação, infelizmente, não ensina o indivíduo como enriquecer ou como montar e gerir seu próprio negócio ou empresa. Não ensina como abrir uma página de vendas online ou divulgar sua própria marca. E nem ensina como descobrir os lugares que estão precisando de profissionais para trabalhar em área X. Em vez disso, ensina todo o detalhismo sobre como classificar uma oração coordenada ou subordinada, adverbial ou verbal adversativa. Com isso, antes que me interpretem mal, eu não estou diminuindo a importância de se aprender português, nem ciências, matemáticas e afins, pois essas coisas são sim importantes e o mundo precisa dessas matérias. Dizer coisas como "para que eu preciso aprender a regra de 3" ou "para que eu preciso saber quem declarou a independência" e outras frases do mesmo tipo é simplesmente burrice. Mas uma coisa que é fortemente ignorada e que deveria ser ensinada como matéria obrigatória é a educação financeira. A longo prazo, isso teria um enorme impacto na sociedade, visto que, ao menos em teoria, não iria educar uma geração apenas para servir de mão de obra. Além, é claro, de que a aprovação automática deveria ser proibida, pois como já mencionei em outro vídeo do canal, do qual o card vai aparecer aqui na tela no final do vídeo, a aprovação automática só serve para desmotivar alunos de aprenderem e desvalorizar o ato de estudar. E acho que já deu para entender que um povo com pouco estudo é facilmente feito de idiota por quem sabe manipular as massas. Um outro tópico a ser mencionado nesse vídeo, e voltando um pouco mais no tempo, é a própria Proclamação da República, que já começou com um golpe militar, em 1889 para ser mais exato. Teve seus motivos: insatisfação de militares com salários e a proibição deles de manifestarem suas posições políticas, proibição essa feita pela própria monarquia da época, e dentre outros motivos. E 75 anos depois, tivemos outro golpe militar, onde quem discordasse publicamente das políticas da época desaparecia, ou apanhava feio, para não dizer outra coisa, já que o YouTube não gosta de certas palavras. Mas em resumo, e nisso eu não estou sendo imparcial, admito, mas militar no poder só faz merda. A hiperinflação não foi o único exemplo disso, mas em outros países como a Venezuela, que é extremamente militarista e ao mesmo tempo socialista, acho inclusive que o termo social-militar serviria melhor para descrever o governo de lá, se é que tal termo existe, perdoe minha ignorância. Mas voltando ao tema, na mesma época, com a superinflação, tivemos mais um exemplo da desonestidade, quando na ditadura diziam que, se tivesse muito caro, era só não comprar e boicotar a marca, como se as pessoas tivessem outras opções de onde comprar, como se o monopólio dos mercados não existisse. Algo que, curiosamente, foi dito de novo esse ano, em 2025, pelo nosso queridíssimo e totalmente honesto presidente Lula, quando falou em um discurso a respeito do preço das carnes no mercado, mas que, devido à indignação seletiva, isso não fez o barulho que deveria ter feito, infelizmente. E como último tópico do vídeo, eu digo, a desonestidade e a corrupção é algo que está enraizado na elite
e na cultura comum do brasileiro. E isso é de conhecimento geral. Mas se quisermos mudar mesmo esse país a longo prazo, devemos começar a desenvolver autoconsciência e observar nossas próprias atitudes. Não é só porque alguém que você conhece fez algo errado e não foi pego, que você tem que achar que é certo fazer a mesma coisa. Não é só porque a lei diz algo que esse algo necessariamente é certo. Até porque, falando um pouco sobre lei e ética, a lei é apenas uma medida artificial da classe política para organizar a sociedade. Mas o certo e errado são coisas que vêm da ética e da razão. Quando você cultiva a honestidade como virtude própria, você eventualmente vai servir de exemplo a outros. Eventualmente, vai acabar incentivando alguém a ser mais honesto, mesmo que de maneira indireta. E se um dia algumas pessoas começarem a fazer isso, espalhando essa forma de pensar, já vai estar ajudando a tornar esse mundo um lugar melhor. Um pequeno adendo, gravando isso aqui depois de ter gravado o vídeo em si e antes de começar a editar esse vídeo. Eu, como já mencionei em algum outro vídeo antes, não lembro qual vídeo exatamente, mas mencionei, eu tenho a língua presa. E falar algumas coisas como palavras com T e R, por exemplo, é complicado. Se eu não falar devagar, sai meio esquisito. E às vezes acabo também falando meio rápido. Eu tento falar devagar para que esse vídeo seja compreensível minimamente ao público e não fique algo tão esquisito de ouvir. E convenhamos, o sotaque carioca não ajuda. Mas eu só espero que esse tipo de coisa não estrague a qualidade dos meus vídeos. Tanto desse, quanto dos anteriores, quanto dos próximos. Mas é isso, pessoal. Não tem mais o que dizer. Eu não sei porquê, mas eu quis colocar essa demo no vídeo. É isso. Falou!